Você tem medo de entrar em um cemitério? Cemitérios há muito tempo são vistos como assustadores, principalmente devido à natureza misteriosa da morte. Cemitérios e tumbas têm fornecido cenário para incontáveis contos de fantasmas, demônios e crimes, levando muitos a temer os cemitérios como lugares assombrados, cheios de perigo. O assunto da morte é incômodo para a maioria das pessoas, mas o cristão deve ter uma perspectiva diferente sobre a morte e sobre ir a um cemitério. A fim de ajudar as pessoas que temem entrar em um cemitério a enfrentar esse medo de frente, pode ser útil fazer a seguinte pergunta: o que você acha que pode acontecer lá? Fantasias e histórias de fantasmas à parte, qual é o medo real sobre cemitérios? Eles contêm corpos humanos mortos e em decomposição, que estão enterrados sobre um solo de quase 2 metros. Existem caixões, lápides de cimento, marcadores de bronze e decorações de plástico deixadas por entes queridos, além de um galpão do zelador e possivelmente uma capela ou mausoléu. Não há muito mais lá. E qual desses fatores causa o medo? As almas dos corpos enterrados já foram transportadas para os seus destinos espirituais. Isso está em Lucas 16:22. Existem apenas 2 lugares possíveis em que esses espíritos que partiram podem estar. Para os cristãos, deixar o corpo significa habitar com o Senhor. Isso está em 2 Coríntios 5:8. As almas dos crentes sepultados estão com Jesus. Aqueles que em sua vida terrena não se renderam a Jesus como Senhor, estão em um lugar de tormento. Isso está em Lucas 16:28. Mas o espírito de ninguém pode flutuar livremente em um cemitério de conta própria. Em Hebreus 9:27 diz: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há possibilidade de espíritos que partiram assombrarem o cemitério. O único perigo real e presente é a possibilidade de você tropeçar em uma lápide e machucar o seu joelho. Os demônios podem habitar em um cemitério? Sim, eles podem, mas não há nada nas Escrituras que indique que os demônios são mais ativos no cemitério do que em qualquer outro lugar. Além disso, os cristãos não têm nada a temer do demoníaco. Isso está em 1 João 4:4. Às vezes, o medo de entrar em um cemitério pode estar relacionado a uma perda dolorosa e às memórias que esse lugar evoca. Cemitérios são, por natureza, lugares sombrios. Eles representam a dor da perda e nos lembram da nossa mortalidade. Não gostamos de agitar velhas feridas, e cemitérios podem fazer isso. Uma maneira de superar o medo relacionado ao sofrimento é relembrar intencionalmente os momentos felizes com o falecido. Ao caminhar pelo cemitério, reviva eventos felizes e conversas com aquela pessoa. Agradeça a Deus pelos bons momentos compartilhados e como Ele atuou em sua vida por meio daquele amigo ou parente que se foi. Agradeça a Ele que por causa de Jesus podemos dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso está em 1 Coríntios 15:55. Os cemitérios são, na verdade, o local para um dos eventos mais incríveis da história da humanidade. Quando Jesus voltar para nos receber no arrebatamento, os cemitérios ganharão vida. Em 1 Tessalonicenses 4,16 diz:
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Imaginem aquele momento para aqueles de nós que conhecem a Cristo. O cemitério será um lugar de celebração, pois os túmulos se abrem e os corpos dos santos sobem ao ar para encontrar os seus espíritos. Então, depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso está em 1 Tessalonicenses 4,17. Um cemitério é apenas um terreno reservado para enterrar os mortos, e não há mais razão para temê-lo do que qualquer outro lugar. Os cristãos podem caminhar pelos jardins bem cuidados com um sentimento de gratidão por tudo que Deus fez por meio de seus servos. Veja em Salmos 116:15, e com um sentimento de expectativa pelo que Deus fará naquele lugar. Sob nossos pés repousam os corpos dos crentes que um dia explodirão daquele solo ao toque da trombeta. Os descrentes devem permitir que a natureza sombria de um cemitério os impulsione a buscar a verdade sobre o que acontece a seguir. O único temor adequado seria o temor de Deus e do seu julgamento. Para os incrédulos, ir a um cemitério pode ser uma experiência transformadora na medida em que encaram a sua própria mortalidade e se voltam para Deus.